Jornal da Manhã. Saúde. Oferecimento do Instituto Homem e estimulação magnética transcraniana. Nós vamos agora falar de saúde. O próximo dia 14 de agosto é o dia do cardiologista e nós temos conectado com a Jovem Pan o Dr. Fábio Lourenço Moraes, que é médico cardiologista e presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, da Regional Sorocaba. Bom dia, doutor Fábio, é um prazer tê-lo aqui na Jovem Pan. Bom dia, Kiko. Bom dia aos ouvintes da rádio também. O prazer é meu. Muito bem. Doutor Fábio, nós vivemos um momento em que saímos de uma pandemia, né? Algumas pessoas que tinham um controle anual, se cuidavam, estavam presentes no seu clínico geral, no seu cardiologista em especial. Nós tivemos sequelas de Covid e outras coisas se agravaram porque não fomos ao médico cardiologista, sendo que teríamos uma rotina? Sim, na verdade a gente percebeu que muitos pacientes deixaram de fazer acompanhamento de rotina durante o período da pandemia, né? Principalmente naquela fase que as pessoas mais ficaram recolhidas em casa, né? Evitando se expor, e isso foi uma coisa evidente. E realmente também a questão dos pacientes que tiveram Covid, muitos tiveram quadros cardiovasculares depois. Assim, a maioria quadros leves, mas a gente viu muito paciente chegando com queixa de dor no peito, de cansaço excessivo, de falta de ar, de palpitações logo depois do quadro, depois de relatar ter tido algum quadro de Covid, e às vezes mesmo quadros mais leves, né, sem necessidade de internação, como muitas vezes o pessoal pode pensar, né? Doutor Fábio, é algo que normalmente os cardiologistas sempre nos orientam, né? Atividade física, dieta balanceada, combate e previna a hipertensão. Quer dizer, nós temos aqui um dado importante. Olha, a hipertensão arterial atinge 1/3 dos brasileiros e é um dos principais fatores de risco cardiovascular, responsável por 45% das mortes por infarto e insuficiência cardíaca e por 51% dos óbitos por acidente vascular cerebral. Mas parece que com tudo isso ainda as pessoas não estão fazendo atividade física, não estão comendo direito, se alimentando direito. Sim, realmente a gente sabe que mudança de estilo de vida, né, cuidado com a alimentação, atividade física regular, evitar excesso de peso, evitar o sedentarismo, é uma coisa fundamental na prevenção do risco cardiovascular, né? Primeiro pela própria atividade, pela própria dieta, né, que tem um fator protetor, e também por ser uma maneira de se evitar ou de quem já é hipertenso, de quem já é diabético, poder controlar a doença. E realmente a gente tem percebido muita gente acima do peso, relatando muita dificuldade para fazer atividade física, até por conta da vida corrida que as pessoas têm hoje, né? Mas realmente é algo fundamental para a prevenção, esse cuidado. Doutor Fábio, nós estamos falando com o Dr. Fábio Lourenço Moraes, ele é presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, da Regional Sorocaba. Ele é quem coordena esse trabalho aqui. Eu vou até lhe dar um testemunho pessoal. Eu, de maneira endógena, eu sou magro, faço atividade física, mas eu tenho colesterol alto. E meus filhos com 15, 14, hoje não mais, estão com 22 e 19, também tem a condição do colesterol alterado, mesmo fazendo muita atividade física, os dois, mais do que eu próprio. As pessoas deveriam tomar esse cuidado. Se você que é adulto, é magro e tem o colesterol alto, de pesquisar nos seus filhos esta possibilidade também deles terem desta produção natural do corpo, do colesterol? Sim, porque o colesterol, ele tem muito uma questão genética envolvida, né? Esse perfil de paciente como você é bem frequente, que às vezes o paciente chega e fala, mas doutor, eu sou magro, eu faço atividade física, eu quase não como gordura, eu tento controlar a alimentação, e mesmo assim, por que meu colesterol está alto? Porque realmente tem essa questão de predisposição. E nesses casos, realmente, quando você tem um histórico familiar, é importante que em algum momento você possa fazer um screening, né? Uma pesquisa para poder saber se a pessoa também tem essa alteração, até porque a dislipidemia, né, que é o colesterol alto,
é um fator de risco muito importante para a doença cardiovascular e que as pessoas muitas vezes negligenciam, porque não é uma coisa sintomática. Porque o paciente hipertenso, uma hora ele acaba tendo uma crise, tem uma dor de cabeça, um mal-estar, uma tontura e vai procurar saber o que está acontecendo e vai fazer o tratamento. O colesterol não. O colesterol ele é um fator de risco silencioso, né? Se a gente não cuida, com o passar dos anos, o LDL, né, que é aquela gordura que fica circulando, ela vai inflamando as artérias, não só do coração, mas, né, do pescoço, que pode causar infarto, e as demais as artérias em geral, né, do nosso corpo. E é um processo bem progressivo, né? Então, quando a pessoa for ter alguma coisa, ela já tem algum evento. Ou ela tem uma ameaça de infarto, ela tem um AVC, ela tem algum problema na aorta, um aneurisma de aorta. Então, realmente, para quem tem histórico familiar, é importante fazer essa pesquisa, é importante fazer esse acompanhamento e, se for o caso, fazer o tratamento que normalmente é um tratamento de longo prazo, contínuo, né? Porque a dislipidemia também é uma doença crônica, assim como a hipertensão, assim como o diabetes. Lógico, os cuidados, né, de vida são importantes. Evitar fazer uma dieta rica em verduras, em legumes, evitar excesso de gordura, fazer atividade física, mas realmente nesse tipo de paciente, grande parte das vezes o tratamento com medicação é necessário e aí, claro, depende da avaliação do médico deles para saber se ele se enquadra nesse tipo de perfil. Doutor Fábio, a gente nos anos 90 nós tivemos uma explosão, né, da descoberta ou da utilização da estatina. Aí a gente ouve, né, rosuvastatina e tudo que é tina, e a gente ouvia que é o trabalho quase que de previdência privada, né? Tomar estatina é algo que vai te dar o resultado, não agora, mas lá para frente ele vai te dar uma condição que valeu a pena tomar. Agora, há pessoas que, de certa forma, criticam o uso da estatina, dizem que ela é perigosa. Como é que a gente pode encarar o uso desta medicação que mudou o tratamento do colesterol alto? Olha aqui, ótima pergunta essa que você me fez. Realmente a gente tem aí, a gente vê muito em redes sociais, né, o pessoal compartilhando informações de supostos estudos que dizem que a estatina é prejudicial, que inclusive ela pode até aumentar o risco de morte até. Eu já peguei vários pacientes questionando isso no consultório, né, por receber de alguém, ler em algum lugar. E assim, a estatina é uma medicação que realmente mudou muito o prognóstico da doença cardiovascular, não só na prevenção primária, né, que é o caso daquele paciente que tem algum fator de risco, mas não teve nenhum evento, mas também na prevenção secundária, que é o paciente que já teve um AVC, que já teve um infarto e precisa fazer o acompanhamento para que ele não possa ter novamente. As estatinas são uma das medicações mais estudadas em pesquisas clínicas pelo mundo afora. E pesquisas assim, de 10 mil, 20 mil pacientes do mundo todo. Da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, do Japão. E ela tem alguns pacientes que realmente têm intolerância, ela pode ter alguns efeitos laterais, como toda medicação pode dar. Mas é uma medicação extremamente segura, extremamente estudada. Esse tipo de colocação de que elas possam ser prejudiciais não tem embasamento científico nenhum. Pelo contrário, o embasamento científico que a gente tem é que para aqueles pacientes de grupos de risco, com fator de risco, com histórico de doença cardiovascular, ela é uma medicação fundamental para o tratamento e para a prevenção. Nós temos também, né, a consequência às vezes dessas doenças, as tromboses, né? E aí também prejudica você ter um colesterol alto, né? As TEPs, tromboembolia pulmonares, enfim, são muito perigosas. A doença cardiovascular no geral, né? A trombose, ela também tem uma questão da parte da coagulação, da circulação, que predispõe, mas a doença cardiovascular em geral, ela está muito relacionada. Na verdade, assim, são os fatores de risco, né? Um que a gente não tem como fugir dele, que é a genética, que é a predisposição, né? Esse aí é o único fator que a gente não consegue mudar. Todos os outros fatores de risco a gente consegue intervir. A hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, né, que é o colesterol alto, o tabagismo para aqueles pacientes que fumam, e aí esse é um fator de risco importante para a doença, né, para trombose, para obstrução arterial, né, que pode levar a amputação no caso extremo. O sedentarismo, a obesidade, todos esses são fatores que a gente consegue modificar, ou por mudança de estilo de vida, ou através de medicações que temos hoje, né?
Doutor Fábio, para a gente concluir, temos muito a comemorar, né? A Sociedade Médica de Cardiologia do Estado de São Paulo, o senhor aqui responsável pela regional, eu acho que é um momento importante, né? Essa retomada das atividades, das pessoas que ficaram ausentes em função da pandemia, mas eu acho que a gente tem muito a comemorar a evolução da cardiologia clínica e também da cirúrgica, né? Eu acho que é um momento importante que a ciência nos coloca. Sim, eu posso dizer por experiência minha, né? Eu tenho 12 anos de formado como cardiologista, né? Quase 20 como médico. E assim, nesse período entre o período que eu me formei, que eu fiz a minha residência em clínica médica e cardiologia e depois que eu terminei a residência, a gente foi trabalhar, né? No consultório, nos plantões, no hospital. A gente viu, nos últimos anos, teve um aumento muito grande de medicações e tratamentos que realmente impactam, que melhoram muito o resultado dos cuidados dos pacientes. A estatina já vinha, né? A estatina já vinha há algum mais tempo, mas nesse período tivemos melhores medicações da classe, com menos efeitos colaterais, com um efeito mais importante, reduzindo mais o colesterol, com menos efeitos colaterais. Temos outros tipos de medicações hoje, né, que são os imunobiológicos, que a gente usa também em pacientes, geralmente em pacientes com histórico familiar muito grande, que tem um colesterol muito difícil de controlar. É uma medicação menos usada, mas que tem sua indicação. E principalmente na área de insuficiência cardíaca, tivemos muitas melhoras nos últimos anos. Na insuficiência cardíaca, quando eu terminei a residência, nós tínhamos 2 ou 3 medicações que nós usávamos, que traziam benefício, e hoje nós temos pelo menos mais umas 3 classes novas de medicamentos que mudam muito o prognóstico dos pacientes, em termos de melhora de sintomas, em diminuição do risco de morte realmente, além da parte de cardiologia intercivista, né? Intervencionista, porque a gente consegue fazer hoje uma cirurgia de troca de válvula do coração, que antes tinha que ser uma cirurgia aberta, que você tem que abrir o tórax do paciente. E hoje a gente consegue fazer por cateterismo. Então, realmente, para nossa sorte, e principalmente, lógico, para o benefício dos pacientes, hoje temos um avanço muito grande nos últimos anos dos tratamentos. Muito bem. Então, o esquema é comer direito, fazer atividade física, zerar com cigarro, fumo, tomar uma taça de vinho, mas além dela já também não faz muito bem, e comemorar aí com todos os cardiologistas essa data importante do dia 14. Eu quero agradecer bastante a sua participação, e a gente vai estar sempre provocando e consultando o senhor para orientar a população através da Jovem Pan Sorocaba. Foi um prazer, viu, doutor Fábio Lourenço? Prazer foi meu, Kiko. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aí, né, informando as pessoas. Falando, né, na dúvida, consulte seu médico, seu cardiologista, seu clínico, pergunte para ele, converse com ele a respeito uma coisa que é importante, o risco cardiovascular, né? Doutor, qual que é o meu risco? É alto, é baixo? Eu tenho que tomar medicação? Claro. Eu não tenho? É a principal coisa. E se a gente precisar da gente, qualquer coisa é só chamar que estamos aí. Muito obrigado, doutor Fábio Lourenço Moraes, que é o responsável da Regional Sorocaba, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito bem.